Deixa eu só pegar um pouquinho de um Deixa copo eu de água. Ah, você me diz, porque pode até não parecer, mas eu sou muito tímido. Ó. Então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula A Fé que Remove Montanhas. E esse capítulo é de grande interesse, porque quando a gente ouve essa frase, esse questionamento, nos traz um questionamento à própria chamada do Evangelho, que é a fé que move montanhas. E a gente se pergunta, mas que fé é essa? Que fé é essa que pode movimentar uma montanha de um lugar ao outro? Então, é o questionamento da noite, como adquirir esta fé? Qual é esta fé que pode movimentar uma montanha? Quando a gente ouve essa frase, a gente imagina um colosso, porque aos olhos materiais, só um colosso pode movimentar, talvez, uma montanha. E, portanto, a fé, ela é justamente isso, um colosso. Então, essa noite, nós vamos tentar compreender nesse Evangelho de Jesus o supremo desafio humano, que é adquirir essa fé inabalável, essa fé esclarecida, racionalizada, porque como nos diz Kardec, neste mundo já não há mais lugar para a fé cega. Portanto, a fé ela tem que ser compreendida e racionalizada. Eis o supremo desafio do homem, que é compreender como adquirir esta fé. Vamos ver o que nos diz Jesus, para a gente começar o Evangelho. Importante que seria se também quando chegássemos em casa, porque o Evangelho é grande, mas tem passagens muito interessantes. Então, se a gente pudesse também ler em casa e compreender, né? Eu vou ler a primeira passagem, que é o que resume praticamente todo o ensinamento da noite. Mas, muitas vezes, quando a gente lê outras passagens do Evangelho, cada um vai ter suas próprias conclusões. Né? Não podemos esquecer que o Evangelho é este código de sabedoria celestial que nos foi deixado por Jesus. Não é um livro à parte que deve ficar guardado em casa nem na cama de cabeceira. É, de vez em quando, um pequeno trecho, como nos aconselha Divaldo, todas as noites antes de dormir, pedindo aos nossos mentores que possam nos trazer boas influências para fazer a compreensão, que seja em sonho ou na matéria, mas que a gente faça esse esforço, que já é o esforço oferecido, que a gente deve oferecer o bom, para que podemos desenvolver essa pequena sementinha de mostarda, como nos diz Jesus. Né? Então, a fé que transporta a montanha. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes ao fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam o curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado os demônios, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou bom. Os discípulos então vieram conversar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, ó Senhor, expulsar esses demônios? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-se dali para lá, e ela se transportará, e nada vos serás impossível. Mateus 17, 14 a 20. A fé que transporta as montanhas, né? E Jesus, portanto, nos adverte que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda ele é microscópico. Então, imagina quando nós tivéssemos a fé do tamanho de um caroço de limão. Seríamos poderosos, né? Mas, portanto, é muito interessante essa comparação com a fé com o grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é muito pequeno, mas quando cresce desenvolve uma árvore muito frondosa, gigantesca. Então é um trabalho que vai se fazendo com o tempo. Né?
A origem da palavra fé, que existe em outros idiomas também, como no hebraico, como no grego, nós vamos visitar o latim, porque é o que está próximo à nossa língua. Ela vem do latim, da palavra fides, que quer dizer fidelidade. Quando a gente ouve a palavra fidelidade, para que haja fidelidade, é necessário que exista um relacionamento. Não é verdade? Um relacionamento com quem? Um relacionamento com Deus. Haroldo nos diz que muitas pessoas acham difícil o relacionamento em um casamento. Imaginem agora o relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus, nós achamos muitas vezes difícil relacionarmos com o outro. Nós achamos muito difícil relacionarmos com aqueles a quais partilhamos o mesmo telhado. Nós achamos difícil nos relacionar com nossos laços de sangue. Também achamos muito difícil nos relacionar com aqueles aos quais nós partilhamos nossa jornada terrena. A questão é a seguinte: como eu posso me relacionar com Deus se eu ainda não aprendi a me relacionar com o outro? Aí se pergunta, mas o que o outro tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Tudo. Emmanuel nos adverte que Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Guardemos em mente, Deus se manifesta através das pessoas e das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, é claro, relacionar-se com o outro é relacionar-se com Deus. Portanto, não podemos perder esta oportunidade que a vida nos dá de conviver com aqueles aos quais viemos aqui para rever nossos deslizes. Chico nos diz que na reencarnação ninguém erra de endereço. Portanto, nós estamos, seja no trabalho, seja em casa, seja entre amigos, com aqueles aos quais nós deveremos nos reconciliar. Um espírito amigo nos diz que um espírito evoluído na Terra é aquele que ao menos respeita o próximo. Você não é obrigado a aceitar a maneira como ele pensa, mas muitas vezes a gente se diz assim, né? Mas eu não consigo entender como esse cara não pensa como eu. Acho incrível que ele não goste das mesmas coisas que eu, sem entender que cada pessoa é única. E que nós devemos ter esse aprendizado, aproveitar o aprendizado que a vida nos dá de viver em comunidade, relacionando-se com o outro, para que possamos criar essa estrutura que vai nos levar a nosso relacionamento com Deus. Vocês lembram quando ele vai fazer a oferenda a Deus e ele diz, não, deixa a tua oferenda ao pé do altar, vai, reconcilia-te com teu irmão e volta. Eis a boa oferenda a Deus. Emmanuel nos adverte que Deus se manifesta através de circunstâncias e de pessoas. Portanto, é claro, relacionar-se com o outro é relacionar-se com Deus. No livro Ave Luz, Jesus fala a um dos seus apóstolos que você pode rejeitar sem, contudo, duvidar. Pois cada um está no seu mundo, cada um está no seu degrau de evolução. Tem uma frase interessante do Evangelho também, nós já estudamos, que é o pede e obtereis. Muito ligado à fé, aos milagres, a tudo mais. E no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vem nos trazer um esclarecimento a respeito desta frase, porque a gente acha que basta pedir, e a verdade é essa, basta pedir. Porém, como nos diz Emmanuel, não te esqueças, contudo, que toda rogativa encontra resposta segundo nossa conduta na petição. Eu vou pedir de Deus, eu vou implorar a Ele,
Mas a mesma misericórdia que eu clamo todas as noites é a que eu devo dar no dia seguinte para com meus irmãos. Então é a conduta diante da petição que faz toda a diferença, sem dúvidas, porque a dúvida cria medos. A dúvida coloca em questionamento nossa própria fé. É nesse momento que a gente se dá conta, eu não tenho fé. Então, o nosso relacionamento com Deus, nós vamos entender, deve ser esse relacionamento de fé, fidelidade e confiança. Entendendo que Ele está no controle de tudo. A fé, ela é uma entrega. É entregar minha vida a Deus. E através do Evangelho, Jesus nos ensina como entregar minha vida a Deus. Quando nós falamos em fé, nós a relacionamos com religião. Devido às nossas crenças, toda aquela nossa educação que nós recebemos, o que não há nada de errado, né? Eu, por exemplo, eu sempre achei que uma pessoa que fosse bastante religiosa seria esta propícia a ter mais fé. E eu tenho um amigo, quem nos conhece, nos diz que nós somos muito parecidos, tanto fisicamente como nas ideias. Nós pensamos quase da mesma maneira, temos os mesmos pontos de vista, o mesmo humor. Eu tenho ele como irmão do coração e vice-versa. A única diferença entre nós é que eu acredito em Deus e ele não. Mas isso nunca foi um problema em nosso relacionamento. Eu, volta e meia, tento meter Deus na cabeça dele. E durante um dia, durante um jantar, saímos para jantar, ele estava mais propício, né? Falando de... Ele é muito positivo, sempre muito alegre, muito divertido. E um dia ele tem um projeto novo, eu falei assim para ele, mas se tu não acredita em Deus, como é que tu faz quando tu quer alguma coisa? E ele me respondeu, eu penso muito forte. Eu acredito que aquilo vai acontecer, mas eu não fico parado, eu corro, eu vou atrás. Eu saio procurando tudo e no final aquilo dá certo. Realmente, eu o conheço pessoalmente, seus projetos normalmente dão certo. Quando ele terminou de falar isso, eu olhei para ele e falei, eu digo, mas olha só, o cara nem acredita em Deus e tem mais fé do que eu. Porque a fé, ela é sobretudo uma vontade. A fé é um querer. Como nos dizem nossos antepassados, né? Nossos avós, querer é poder. Então ela não está ligada à religiosidade, mas à moral. Porque esse meu amigo é alguém que não acredita em Deus, mas é muito bom. Uma pessoa de bom coração, se não puder ajudar, não atrapalha ninguém. Então a fé é uma vontade. Vamos por partes para a gente saber como é que a gente adquire essa fé. Essa fé racionalizada, não fanatismo, responsável por grandes problemas da humanidade. A fé também nós a relacionamos com milagres. Também devido à nossa educação, a tudo que aprendemos no decorrer de nossa infância, da nossa juventude em toda. E do ponto de vista espírita, não existe milagres. Porque o milagre, ele seria uma violação às leis divinas. Era como se certas pessoas tivessem mais privilégios que as outras. E nós sabemos que diante da lei divina, todos nós somos iguais. Ninguém escapa dos imperativos do próprio melhoramento. Mas vamos falar de milagres, né? Na década de 40, 50, quando começam as peregrinações a Lourdes, muitos trens partiam de diversas partes da Europa, com doentes, aleijados, na procura de cura, de milagres. Existia um médico na França chamado Alex Carrel, ateu, muito respeitado pelos seus estudos. Ele não compreendia e nem aceitava que a força da fé, ele ainda nem entendia que era uma vontade, que a força da fé pudesse transformar
a química, a estrutura do próprio corpo físico a ponto de melhorar o doente sem uma intervenção médica. Então ele decide acompanhar um comboio que sai de Paris até Lourdes. Quando ele está no trem, que tem muitos doentes, a primeira coisa que o chama a atenção é uma moça entre seus 17 a 18 anos. Ela estava muito doente, tuberculosa. Naquela época, a tuberculose devastava a Europa. E ele acreditava que aquela moça não chegaria com vida ao destino. Já foi a sua primeira descoberta, porque a moça chega viva até o destino, muito doente, muito debilitada, porque ela já estava em fases finais da tuberculose, e quando ele chega lá, ele tem seu primeiro choque. Ele observa que as pessoas que estão ali, que estão ajudando, os voluntários, que é informado a eles, são ex-doentes, ex-aleijados, que ficaram bom e decidiram ficar lá para ajudar aqueles que chegavam. E aquilo já lhe deixa, mas ele não podia dizer se era verdade ou não, porque ele não havia presenciado nada. Ele acompanha a moça durante a peregrinação, tudo, porque a moça lhe chama a atenção. A moça sempre numa maca, deitada, ela não tinha condições, sempre com um fio de sangue a lhe descer pela boca, ela estava em momentos finais. É levado para pegar aquela famosa água. Quando ela é levada à basílica, ela é colocada deitada realmente na maca, olhando para o alto. E ele observa que a moça faz um esforço para se manter concentrada em oração. Quando o padre vem e começa a dar a Eucaristia, ele nota que a fisionomia da moça começa a mudar. Ela passa daquele estado cadavérico para uma fisionomia com mais saúde. O próprio cabelo da moça adquire mais vida. E aquilo lhe impressiona. Em certo momento, quando o padre chega próximo a ela, com a coisinha de incenso para ela benzer, a moça dá um espasmo e volta e começa a dormir em uma aparência completamente boa. Ele, médico, vai lá, ele pega no pulso da moça, tira seu pulso, perfeito. Temperatura perfeita. Quando ele vai ouvir os pulmões em perfeito funcionamento. E ele escreve isso no seu diário. No diário dele ele fala que presencia outras curas, mas ele não consegue explicar como essa força da vontade, como essa força da fé possa modificar a própria estrutura química do corpo sem nenhuma intervenção humana. Materialista, ateu, tudo tinha que ser muito bem explicado e lógico. Mas no seu diário fica muito claro, ele não tem explicações para aquelas curas. Anos depois, nos anos 70, dois cientistas muito famosos, Nobel da época, descobriram através dos seus experimentos, através de experiências, que pessoas mais extrovertidas adoeciam menos que pessoas introvertidas. Ou seja, aquelas pessoas extrovertidas que são mais propensas ao perdão, que são mais propensas, que esquecem mais fácil o rancor, que não guardam mágoa, que vivem com amor, elas adoeciam menos que as introvertidas. Aquelas que guardam muito rancor dentro de si, muita mágoa, que não conseguem exteriorizar suas emoções. Olha que delícia, né? Viver com amor é viver com saúde. E através dos experimentos, eles descobrem que essas pessoas extrovertidas, propícias a amar, ao perdão, a viver bem, desenvolvem no corpo, nós possuímos 60 tipos de químicas em nosso corpo. E essas pessoas extrovertidas criam, nessa parte de trás do cérebro, dos neurônios, uma nova substância química que é enviado às glândulas, em seguida que parte para o corpo, trazendo bem-estar e saúde. Racional e lógico. Espiritismo e ciência andando de mão dada sempre. Kardec sempre nos adverte, quando alguma coisa não for lógico, você deixa de lado e guarde sua estrutura. Então esses dois médicos conseguem comprovar que essas pessoas, através dos experimentos físicos, e foi para a época de 70, né, foi um alarme na época.
que só essas pessoas propícias ao bem, a viver com amor, esquecem mais facilmente. Ele dizia que foi um grupo muito grande, os médicos. E essas pessoas tinham problemas como todo mundo, mas que esqueciam muito rápido. Sempre encontravam uma desculpa para dizer, quem sabe devia também falou assim comigo porque estava mal, tudo. E essas pessoas, nesse período de enseio de 4 anos, adoeceram menos que aquelas que não conseguiam perdoar e guardavam o rancor dentro de si. Cientistas, eles não acreditavam que só fosse a maneira pela fé, ele tinha que comprovar. E nos exames clínicos foi comprovado que essas pessoas desenvolviam essas outras substâncias dentro do corpo, né, que trazia saúde. Então, é preciso acreditar. Entender que tudo aquilo que a mente não resolve se transforma em doença no corpo. Alguém que está propício a resolver seus problemas íntimos consegue expulsar isso que pode se transformar em doença. Como é bem conhecido aquele que tem mágoa, que tem rancor. Eu me lembro quando eu fui no Brasil agora, minha mãe estava brigada com meu padrasto, né? Sabe, mulher quando briga, né? Então eu disse, e aí, mamãe, como é que tá? Disse, tomara que morra. Mesma coisa que ela falou. Tomara que morra. Eu digo, mamãe, não fale isso, tudo. E me disseram que fazia mais de uma semana ou 2, não, até mais, 1 mês, que ela estava com problemas gástricos, né? Já tinha ido no médico, tinha feito tudo e tal. E eu digo, mamãe, eu fui tentar explicar para ela, expliquei, a senhora, olha, esses problemas todos da senhora é por causa dessa angústia. A senhora está mandando ele morrer, mas já fazem 40 anos que a senhora está junto com ele. Se ele morrer, a senhora vai junto, que eu sei. Então tente botar, se está com raiva, vá lá, fale. Ela foi lá, quebrou o pau, tudo se aliviou, passou. Não precisou mais tomar remédio nenhum. A raiva que ela estava guardando dentro dela estava lhe fazendo mal. Isso podia virar uma úlcera e, consequentemente, se você não consegue tratar, até algo mais, uma coisa mais pior. Ainda bem que ela conseguiu. Volta e meia eles estão brigando, aí um adoece de um lado e do outro. Eu digo, olha, eu já estou falando, é isso aí, hein? Mas aí não sei como, não vou entender. Eu digo, mas tem que tentar, é assim, a vida é assim. A gente está aqui para viver experiências, para viver experiências, né? Então, para que a gente venha entender que a fé é uma vontade, é um querer, nós vamos lembrar que nos milagres de Jesus, a frase que ele sempre dizia a todo mundo, todos os que o procuravam, tu crer que eu posso te curar? Como quando a mulher que sangra, aquela mulher que sangrava durante 12 anos, né? Já estava quase na beira da morte e ela sabe que Jesus vai passar. Mas Jesus, quando passava, arrastava uma multidão. E ela entendia que ela não ia conseguir falar com ele. Mas ela acreditava que se ela tocasse as vestes do Nazareno, ela ficaria boa. Vamos imaginar a cena. Aquela mulher que se arrasta em multidão, sangrando, louca, perguntando, eu preciso tocar sua veste, ele vai me curar. E em certo momento ela consegue tocar a veste de Jesus e o sangue para. Ela acreditava. Jesus vira para ela, e pergunta, quem me tocou? Os discípulos tentam argumentar com ele, dizem, Senhor, nós estamos no meio de uma multidão, muitos te tocaram. Mas Jesus só sentia os toques sinceros do coração. E pergunta novamente, quem me tocou? Nesse momento, a mulher que percebia, que sabia que Jesus falava com ela, dizia, foi eu, Senhor, foi eu quem te tocou. E Jesus vem e diz à mulher, a tua fé te curou. Ele não falou, eu te curei ou meu manto te curou. Ele falou, a tua fé te curou. Realmente essa é a força da vontade, né? Por isso que a gente precisa querer, acreditar. Em Betsaída, na época de Jerusalém Antiga, existia um lago onde diziam que os anjos balançavam a água. E o primeiro que mergulhasse naquele lago ficaria bom. Então isso gerou
uma grande peregrinação de doentes que ficavam ali na beira do lago esperando para que o anjo balançasse a água e eles se jogassem, né? E existia um aleijado que já estava ali paralítico há 12 anos e nunca tinha ficado bom. Ele ficava sempre um pouco longe do lago, né? Esperando a água balançar, mas aleijado, imagine, ele corria quando chegasse até lá, já não dava mais tempo, já tinham pulado 10 na frente dele, né? Certo dia Jesus passa por ali e a figura de Jesus, aquela figura que degajava aquele magnetismo, aquela bondade, o deixou transpassado. Quando ele viu Jesus, ele ficou cheio de iluminado. E ele se joga aos pés de Jesus, o aleijado, e diz: Senhor, cura-me. E Jesus diz a ele: Tu crer que eu posso te curar? O aleijado responde: Sim, eu creio. Então levanta-te e anda. E assim foi feito. Ele levanta e anda. Joana de Ângelo, num dos seus livros, esclarece que o homem, antes de Jesus, não queria ser curado. Aleijado, ele ficava longe do lago. Se ele quisesse realmente se curar, ele ficava na borda do lago, esperando a água mexer para, já pular. Foi com Jesus, foi a figura de Jesus que fez ele querer. Agora por quê? Porque Jesus, ele é a referência para a nossa fé. Nós ainda não estamos em estágio de desenvolvê-la só. E Jesus veio, ele é a referência. É ele que desperta o que nos diz Jung nos seus famosos livros, né? O pai da psicanálise, o herói que existe em mim. Jesus, ele vem, sendo nossa referência, despertar o herói que existe em mim. Não há necessidade de falar que todos nós carregamos uma centelha divina dentro de nós. E que nós podemos, através do trabalho no bem, da postura, desenvolver, acordar este herói que está dentro de mim. Então, quem tem a alma carregada de fé é invencível. Tudo, como nos diz Marco em 9:23, tudo é possível para aquele que tem fé. E Kardec nos diz que a fé não se impõe, ela é adquirida. E que todo mundo, veja bem, a palavra todo mundo não tem exceções. Porque é importante que a gente entenda que, independente do credo que a gente abrace, todo mundo está apto a desenvolver esta fé racionalizada, compreendida e estudada. Mas, para crer, é preciso compreender. Porque, infelizmente, por não compreender a fé, por não compreender, às vezes, as palavras de Jesus, a gente vê que os problemas mais sensíveis da humanidade se dá pela religião. Cada um acredita que é possuidor da verdade absoluta, sem entender essa frase de Jesus muito famosa, que eu gosto muito, que nenhuma de minhas ovelhas será esquecida. Portanto, independente do credo que você abrace, todos estão aptos a desenvolver esta fé, a regar esta semente de mostarda e fazê-la crescer dentro de nós. A fé, portanto, é um ato de confiança. A fé, ela é um ato de confiança, de fidelidade em Deus. A fé é um ato de confiança em si mesmo. Porque aquele que confia em si mesmo já deu importante passo no seu mundo íntimo. Relembrando as palavras de Jesus: tu crer que eu posso te curar? Ele nunca falou eu vou te curar. Ele sempre perguntou: tu crer que eu posso te curar? O que queres tu que eu faça? O que queres tu que eu faça? Ele sempre deixou em nossas mãos o mérito. Ele só se tornou referência. Ele só veio despertar em mim, em nós, o herói que existe em mim.
É digno de nota que a gente saiba que esta fé que remove montanhas, essa fé que transporta a montanha dos problemas, das aflições, das dificuldades, isso não é uma fé que se consegue de uma hora para outra. Pois essa fé, ela é fruto de nossas experiências, de nossas vivências. Às vezes parece que nós encontramos pessoas que estão mais aptas a essa fé, que basta um empurrãozinho que elas despertam. Isso é fruto de progresso em vidas passadas. Como também tem aquelas que possuem essa grande dificuldade de desenvolver a fé, de acreditar, de ter fé, né? Então, ter fé em Deus é guardar a luminosa certeza que tudo está sob o controle de Deus. Eu me lembro que a frase que me trouxe para o Espiritismo foi a seguinte: nenhuma folha cai de uma árvore sem permissão de Deus. Quando eu vi isso, eu digo, bom, ele está no controle de tudo. Porque se nenhuma folha de uma árvore cai sem permissão de Deus, isso quer dizer que cada um está no credo onde vai aprender. Toda religião que encaminha um homem no caminho do bem, ela cumpre seu fim. Então essa fé racionalizada que o Espiritismo, que é essa doutrina fatalista nos apresenta, porque o Espiritismo ele vem nos trazer essa compreensão. Ele vem nos fazer entender. Então essa fé racionalizada que nós vamos compreender, ela não é uma fé que julga, tampouco se envaidece. Ela é uma fé que compreende. Ela é uma fé que entende. Então, conseguir esta fé racionalizada, além das vivências, né, que vamos ter, além de nossas experiências, através dos estudos que nos é ofertado nessa casa mesmo. Agora nós temos 2 dias de estudo. Temos na segunda e na terça-feira. Então ninguém está deserdado. Só basta a vontade, o querer. Eu quero aprender, eu quero desenvolver esta fé compreendida dentro de mim. Então, portanto, se faz necessário. Nós estamos aqui nessa doutrina fatalista que vem nos explicar as consequências da vida justamente para aprender, viver. Sempre digo, não vamos abraçar o Evangelho por completo, porque nós não vamos conseguir vivê-lo inteiro. Então vamos escolher alguma coisa, uma parte. Bom, sou intolerante, vou trabalhar isso nessa vida. Porque a gente é muita coisa, né? Então, mas não vai dar tudo ao mesmo tempo, então vamos por partes, pelo menos, né? Para ver se a gente consegue. Então, conseguir esta fé racionalizada é, sobretudo, deixar de dizer eu creio, mas sim dizer eu sei. Eu compreendo. Entendendo que essa fé, como falei, não é uma fé que se envaidece. Nós não somos detentores da verdade absoluta. Jesus deixou isso bem claro quando nos disse que nenhuma de minhas ovelhas será esquecida. É a musiquinha do Brasil, cada um no seu quadrado. E todos aprendendo com Jesus. Todos sobre os domínios de Deus, que não deixa sequer uma árvore cair, uma folha de uma árvore cair, sem seu consentimento. Essa semana, quando eu vou fazer uma palestra, todo mundo já sabe no trabalho, né? Porque eu saio perguntando o que cada um pensa. Então eu queria saber o que as pessoas pensavam sobre a fé. E saí perguntando de todo mundo, já dizia, tu vai bem palestra, né? Eu digo, exato, o que tu pensa sobre a fé? E 2 respostas me chamaram muita atenção. Uma foi de uma amiga que me falou assim para mim, eu tenho muita fé, amigo, quando eu entro em uma igreja e eu me prostro nos pés de Nossa Senhora, da imagem, né? Ela fala que ela ora com tanto fervor que ela entra em estado de graça. E ela já conseguiu passar 3 horas orando sem se dar tempo do tempo que passava. E eu achei muito lindo o depoimento dela, né? Eu falei a um amigo, não espírita, espiritualista, e ele me falou assim, que pena, né, amigo? Ela não entendeu nada. E eu virei para ele e falei, ela entendeu tudo. Porque um espírito amigo nos diz que durante os cultos religiosos, né, em certas igrejas, tem pessoas que oram com tanta fé aos pés da imagem
que aos olhos espirituais ele observava sair das mãos das imagens raios de luz que iam em direção daquela pessoa. Outras caminhavam com tanto fervor em direção à hóstia, para pegar a hóstia, que quando ela comia a hóstia, essa explodia dentro delas em filamentos de luz, de regenerando todo o corpo físico. Enquanto outras, com essa estranha moral, que aliás é a nossa próxima palestra, quando pegavam a hóstia, nada fazia. Elas estavam ali só para cumprir um ritual, uma certa aparência. A hóstia simplesmente derretia em suas bocas, né? Então, a fé racionalizada que nós dizemos é essa fé que não se envaidece, que não acha que sabe tudo, que compreende e aceita. Como Jesus falou, né? Você pode rejeitar sem, contudo, duvidar. Porque na nossa atual evolução, nós duvidamos de tudo. Nós duvidamos do invisível. Nós duvidamos da nossa capacidade. Nós duvidamos das nossas possibilidades. Nós duvidamos até quando e como confiar. E, portanto, a confiança é algo que deve ser constante. Porque se nós formos por esse caminho da dúvida, chegará um momento que nós duvidaremos de Deus. E, portanto, se eu toco na mesma tecla, se nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, tudo está sob o controle dele. Conviver com o outro não é aceitar suas ideias. Eu posso rejeitá-las, sem duvidar no que ele pensa. Um espírito que está nessa fase de evolução, que já deu o primeiro passo no primeiro degrau, ele consegue conviver com aqueles que não lhes partilham as ideias, ao menos respeitando. Como com esse meu amigo, que nós somos amigos, pensamos da mesma maneira, ele não acredita em Deus e não tem problema. Porém, nós somos irmãos de coração, tão bem que nós se damos. O que ele pensa nunca interferiu em nossa amizade e vice-versa. Então devemos aproveitar essa oportunidade que a vida nos traz, que é justamente através do convívio com o outro, da manifestação divina, desenvolvermos em nós essa fé inabalável, esta fé racionalizada, que quando eu quero, eu consigo desenvolver, eu consigo criar maneiras para modificar a própria estrutura química do corpo. Então, afinal, o que é a fé? Que até então está um emaranhado, né? É milagre ou não é? É uma vontade, é um querer ou não é? Ela é religiosa? Não. A fé é o que você quiser. Contanto que você não interfira no que o outro pensa. Porque a fé já vai daí, saber que cada um vive seu momento de evolução. Nós estamos aqui para aprender. Se pudermos auxiliar nosso irmão, Deus agradece. Se não pudermos, não atrapalhemos e Ele agradece também. Então, o que é a fé? Ou melhor, será que eu tenho fé? Existe uma história que todo mundo conhece, eu acredito. Numa aldeia, a lavoura ia se perder. Cidade pequena, não chovia muito tempo. E eles decidem, todos eles, todo o pessoal da comunidade, a ir orar em uma igreja, né? Vamos orar e pedir para que Deus nos envie chuva, né? Porque senão a lavoura vai morrer e, consequentemente, nós morreremos de fome também. E todos se reúnem para ir em oração na igreja. No trajeto, eles encontram uma criança. Por isso que Jesus fala, né? Se tiveres a bondade de um coração de criança, entrarás mais fácil no reino de Deus, né? Eles encontram uma criança que vai com um guarda-chuva já aberto. E eles veem aquilo e dizem assim, mas menino, o que é isso? Eles já estavam tão nervosos pela falta de chuva, estavam indo orar e diziam, mas o que é isso? Eles diziam, mas a gente não está indo para a igreja orar? Sim. A gente não está indo pedir chuva? Sim. Então estou levando meu guarda-chuva. A fé
é uma certeza. O garoto tudo compreendeu. As pessoas costumam dizer que têm fé sem dar prova disso, né? E no livro Hebreus, no Novo Testamento, a primeira frase é a seguinte: fé é a certeza. Certeza de quê? Certeza de que tudo aquilo que você pediu a Deus, Ele vai realizar. Jesus fala a seus apóstolos, né? Deus sempre ouve nossas orações. A palavra de Jesus basta. Mas não adianta pedir e duvidar. Porque muitas vezes eu me encontro doente, eu estou doente, eu vou pedir, não vou pedir não, eu não mereço. Porque as pessoas têm mania de se botarem para baixo, né? Eu não mereço, é minha provação, é expiação. Porque tudo é expiação. Estou doente, é expiação. Qualquer coisa é expiação, né? Então tudo é expiação. Eu não mereço, eu não vou pedir. Não, Senhor, eu aceito, me ajuda a suportar. Isso é dúvida. A dúvida cria medo no ser humano. A dúvida coloca em dúvida a nossa própria fé. O garotinho, ele acreditou. A gente vai orar para Deus, para pedir chuva, vou levar meu guarda-chuva. Isso é não ter dúvida. Isso é ter certeza. Tem a história do centurião de Cafarnaum. Eu gosto muito dessa história, né? O centurião tinha muitos soldados às suas ordens, né? E tudo que ele pedia, o soldado fazia. E ele era um homem respeitado, né? Bom. E um dos seus criados cai doente. Quando Jesus passa, ele vem com Jesus e diz assim, ele não pede, ele diz, Senhor, uma palavra tua e o meu criado ficará bom. Eu sei que só uma palavra tua, tanto é que ele é autor dessa frase muito conhecida nas missas católicas, que é Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei só uma palavra e serei salvo. No caso, seria o seu próprio criado, né? A gente encontra em Mateus 8:8. E Jesus, também em Mateus 8:10, fica tão impressionado e responde, em verdade vos digo, que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Ele não pediu, Senhor, ele não duvidou, ele só fez dizer, Senhor, uma palavra tua basta, para que meu criado seja são, né? Então, qual a conclusão da fé? O que nós podemos entender pela fé? Essa fé racionalizada, que compreende, que ensina, que nos ajuda a compreender que, como nos diz Jung, tudo depende do herói que existe em mim e que dorme. Jesus é o ponto de referência. A mulher que sangra, ela nos ensina a maneira como devemos tocar em Jesus. Acreditando, tendo certeza. O centurião nos ensina que a palavra de Jesus basta. Ele sempre diz, tudo pode aquele que tem fé. A história do menino também nos ensina a certeza, né? Que a fé é certeza que iremos receber, segundo nossa conduta, aquilo que pedimos. Porque fica bem claro, eu faço uma oferenda a Deus e Ele pede a mim, coloca a tua oferenda do lado do altar, vai, te reconcilia com teu irmão e volta. A misericórdia que tu clama é a mesma que tu deves dar. O perdão que tu pede constantemente, nós erramos sempre. Então a gente pede perdão todas as noites. É o mesmo que a gente dá. Uma vez, minha mãe de novo brigando com meu padrasto, ela falou assim para mim, né? Olha, eu não perdoo esse homem nunca mais, agora está decidido, acabou. Digo, mamãe, pense bem. A falta que esse homem vai fazer para a senhora é bem maior que o erro que ele cometeu. Quando eu cheguei de noite, ele estava saindo para passear já.
Digo, entendeu já. Que às vezes é essa a verdade. Muitas vezes a gente não perdoa aqueles que a gente ama, o filho, o esposo, o marido, a mulher, mas a falta deles será bem maior do que o próprio erro cometido. E nos perguntemos, se eu tivesse em seu lugar, como eu reagiria? Eu não iria cometer o mesmo erro? Será que se o perdão que eu dou não será o mesmo que eu gostaria que me dessem? Então, essa fé que a gente pede, fé que a gente procura, essa fé racionalizada, esse grão de mostarda que a gente vai aproveitando através de nossas reencarnações, através agora, vamos falar de agora, né? A encarnação próxima, talvez a gente nasça tudo santo. Vem ninguém na Terra, né? Então vamos falar de agora, vamos caminhar agora, né? Então, agora é o momento. Agora é o momento de conviver com o outro. Com o parceiro, com os amigos da jornada, com o trabalho, com o filho ingrato. É o momento de tentar ao menos compreender, ao menos respeitar o que cada um pensa. Aproveitando essa oportunidade que a vida nos dá, que nos oferece, que é o convívio com Deus. Porque, como nos fala Emmanuel, Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Então não percamos essa oportunidade de nos relacionarmos com Deus, que se faz urgente. Se faz urgente manter esse relacionamento com Deus. E qual a referência? Jesus. Jesus vem nos trazer o ensinamento. Jesus, através do Evangelho, vem mostrar a maneira de nos relacionarmos com Deus. Não nos esquecemos a frase dessa noite. Tu crê que eu posso te curar? Qual o tamanho da nossa fé? Não importa o tamanho. É a vontade, é o querer, é a conduta, é a postura que vai nos fazer regar essa semente. Há muitos anos atrás, havia um rei que era muito conhecido porque ele nunca matava seus inimigos no campo de batalha. Ele os prendia, levava ao palácio e ele dizia aos seus inimigos, né? Tu tens duas oportunidades. Tinha um grupo de arqueiros e uma porta. E ele dizia, como tu escolhe? Tu queres morrer pelos arqueiros ou tu prefere abrir a porta? Ninguém sabia o que tinha atrás da porta. Ou tu preferes abrir a porta? A grande maioria, todos eles decidiam morrer pelos arqueiros, tinham medo, né, de abrir a porta. E um dia, quando ele estava sozinho com um dos seus guardas, um guarda perguntou, Senhor, o que é que tem atrás dessa porta? E ele falou assim, abre, verifica. E o rapaz vai e abre. Quando ele abre a porta, ele nota que a porta dá para um bosque. Ou seja, aquele que abrisse a porta estaria em liberdade. Mas as pessoas duvidavam. É o medo, a dúvida paralisa o ser humano. Eles preferiam morrer a mudar a própria conduta, a própria vida. Então ter fé para que possamos adquirir este colosso que é a fé, nós precisamos nos entregar. Fé, fidelidade e confiança. Confiança em Deus, mantermos esse relacionamento com Deus através do que Jesus nos ensina. Sem dúvidas, sem medo, é difícil. Sim, é difícil. Mas Kardec nos alerta que essa fé não se consegue de uma hora para outra. Essa fé é fruto de um trabalho íntimo, de vivências, de experiências. Vocês lembram quando a gente vai orar, que a gente diz assim para Deus, né? Senhor, dai-me paciência, no outro dia só problema. Olha aí, ó. Não é verdade? Senhor, por favor, dai-me paciência, no outro dia é um emaranhado de problema. Tu diz, Senhor, tu não me ouviu direito? Como provar a própria conduta? Como ser mérito? Como o aluno vai passar de prova se não tiver o teste? Ah, queres paciência? Vamos mandar problema. Vamos ver se ele já começou.
E esse relacionamento com Deus, que é mais difícil que um relacionamento de casamento, né? Porque Deus é o outro. Tem um amigo que diz assim, que a frase do meu amigo que eu adoro, que ele diz assim, que um casamento é a união de duas pessoas, onde uma tem sempre razão e o outro é o marido. Nosso relacionamento com Deus, Deus é o outro. Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram dela o que ela falava nas suas orações com Deus, ela dizia assim, eu não falo nada, eu só ouço. Aí perguntaram, e o que ele fala? Ele disse, ele não fala nada, ele só ouve. Olha o estágio que chegou esta mulher em termos de fé. E o relacionamento com Deus realmente é esse. Ele não fala nada, só ouve. E a gente fala e pergunta e pede e não nos observamos. Vamos guardar, vou repetir porque é importante, hein? A frase de Emmanuel essa noite. Deus se manifesta através das pessoas e circunstâncias em nossas vidas. Então ele está sempre presente. Basta querer, basta acreditar, basta senti-lo, né? Nesse relacionamento que se faz urgente com o Criador, de fidelidade, de confiança e de amor. Nós ainda temos alguns minutos. Se alguém, por favor, quiser acrescentar algo ou fazer alguma pergunta, visto que nós estamos em estudo, por favor. Eu tenho algo a acrescentar no parêntese de quando a gente pede, né? Um dos fatores psicológicos, né, já psicologicamente, Freud e tantos outros explicam, né, quando a gente vai fazer alguma coisa na vida, objetivo e tal, e que nós duvidamos de nós mesmos, né, ou seja, não temos essa fé, já impede que as coisas vá, né, que a gente consiga, que a gente chegue lá. E uma das coisas que psicologicamente e também lógico, né, no nosso contexto de espiritualidade, que vai nos impedir muito de desenvolver a nossa fé é a culpa, né, os nossos sentimentos de culpa, né, em relação às nossas imperfeições, às nossas dificuldades, eu não mereço, não sou capaz de fazer isso, e né, essa culpa e o sentimento de não merecimento, né? E aí é um dos fatores, eu, em todo caso, tenho trabalhado muito porque eu adoro a culpa, sabe? Assim, eu adoro, assinei o contrato, toda essa existência. E eu tenho trabalhado muito essa culpa, né? Para poder, né, aceitar outra coisa, porque, né, para mim não dá, porque eu realmente mereço, né, o castigo, né? E uma coisa que eu vejo sempre, né, dessa fé é de acreditar justamente na bondade divina, né? Nessa espiritualidade que está aqui, presente, que está sempre nos ajudando, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas culpas, não é? Responsabilidades é melhor, para evoluir, porque ela sabe que hoje a gente não está nesse ponto, mas estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Então, nesse sentimento de dizer, vamos trabalhar, vamos agir, e estamos no caminho, né? E confiar, né, nessa bondade, né, nesse amor infinito, né? Para ajudar, eu acho que ajuda muito a desenvolver a fé, porque senão eu já tive um momento de dizer, olha, eu acho que eu vou desistir porque realmente eu não mereço. Vou ficar ali rezando, pedindo, e você não merece, então não vai dar em nada mesmo, né? E não, né? Eu acho que é o caminho da fé, de acreditar na bondade, né? Confiar em si mesmo, confiar em Jesus, e trabalhando para que venhamos desenvolver essa fé que a gente tanto necessita. É o supremo desafio do homem. A fé é o supremo desafio do homem. Porque tudo pode aquele que tem fé. Então é essa confiança que nós temos que aprender a desenvolver em nós. E acreditando que tudo está sob o controle de Deus. Eu tinha um amigo que ele dizia assim para mim, mas como tu pode dizer que tudo está sob o controle de Deus se meu filho morreu num acidente? Aí quase que ele me cala, mas aí pá, me lembrei de Haroldo, eu digo assim, foi merecimento. Ele merecimento, eu digo, se ele tivesse ficado aleijado, tetraplégico, estaria tu e ele morrendo hoje em dia. Ele, eu nunca olhei por esse lado. Eu digo, pois é. De repente foi um merecimento. Então vamos acreditar que pela força da vontade, pelo querer, pela conduta, pelo nosso relacionamento com Deus, vamos começar a despertar, a regar essa sementezinha pequena que se encontra dentro de cada um.
e desenvolver esta fé inabalável, essa fé que transporta as montanhas das dificuldades, as montanhas dos problemas, as montanhas das aflições. Esse é o convite de Jesus para essa noite. Então vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que essa noite possa fortalecer a nossa fé, que possa nos trazer o entendimento, nos trazendo coragem para as dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Mestre amado, que a tua bondade e tua misericórdia seja o remédio para nossas almas. Que os bons espíritos dos irmãos da luz possam, segundo a tua vontade, nos guiar no caminho do bem. Que possamos, Senhor, com confiança em Ti e em Deus, conviver com todos aqueles aos quais partilhamos a mesma jornada, visto que somos todos filhos de Deus, criados com o mesmo amor. Façamos uma vibração por aqueles que hoje aqui não puderam estar, pelos irmãos que passam verdadeiras dificuldades em leitos de hospitais. Roguemos para que a paz venha se instalar no mundo e entre nós. Senhor Jesus, guia-nos na verdade da vida, aporta-nos a paz e o amor no coração. Que assim seja.